Em algum lugar no vazio cósmico, uma espaçonave estava à deriva, preenchida com a voz de um astronauta. Ele conforta uma mulher que permanece na Terra, prometendo que vai retornar em breve. Ele lista as coisas que sentirá falta durante a jornada, mas acima de tudo, sentirá falta da sua irmãzinha, uma artista de olhos azuis que crescerá sem ele e com certeza alcançará grande sucesso. Enquanto isso na Terra, em uma pequena e desconhecida vila no interior da França, sua irmã Elsa para pintar uma grande letra F verde em uma estátua preta de astronauta, exibida na entrada da vila. Elsa trabalha como enfermeira em um lar de idosos local e sempre mantém o seu caderno de esboços por perto, capturando tudo o que lhe interessa. Nesse dia, ela relata aos colegas a condição de um paciente quando sua amiga e colega de trabalho zombam dela por uma frase desajeitada que ela usa. A Elsa começa a explicar o que quis dizer usando um desenho, mas a sua supervisora a surpreende. A Elsa, no entanto, não para. Finalmente o dia de trabalho termina, e a Elsa vai para casa, onde é revelado que a sua supervisora é também a sua mãe. A Elsa cumprimenta o seu irmão mais novo Vincent e corre pro porão, que serve como o escritório do seu pai. Eles trocam notícias, embora como de costume, não haja nada de novo para contar. O seu pai pede para que a Elsa pare de pintar no monumento dedicado a Frank, explicando que isso é vandalismo. Ele acrescenta que o prefeito da vila pediu repetidamente para que ele controle a sua filha desobediente. A Elsa, no entanto, fica furiosa, culpando seu irmão Frank por desaparecer sem explicações há 3 anos. Mais tarde naquela noite, Elsa conta ao seu irmão mais novo sobre os momentos que passaram com Frank. Eles costumavam conversar muito e imaginar uma enorme espaçonave vindo buscá-los, dizendo adeus aos pais antes de embarcar em aventuras cósmicas longe de casa. Ao contrário da Elsa, Vincent mal se lembra do Frank e escuta suas histórias com grande interesse. A conversa deles é interrompida pela voz da mãe, lembrando de que estava na hora do Vincent ir para casa. Antes de sair, Elsa sugere que olhem para as estrelas uma última vez e lamenta que a luz de rua torne impossível vê-las claramente. O Vincent sugere quebrar a luz. Enquanto ele trabalha nisso, a Elsa de repente escuta a voz do Frank. Ela salta, incerteza de onde vem o som. Nesse instante, o Vincent apaga a luz da rua e os dois irmãos ficam congelados, impressionados pela imensidão do céu estrelado. No dia seguinte, a Elsa retoma sua rotina no lar de idosos. Ela desempenha suas tarefas com cuidado. Limpa, dá banho e veste uma senhora idosa que a agradece e a chama de bonita. A mulher compartilha a receita do seu prato favorito, que lembra vividamente, embora não consiga reconhecer o marido, o Sr. Le Bon. Quando ele a visita mais tarde, a amiga da Elsa anuncia que vai se mudar para outra cidade com o irmão, deixando a Elsa profundamente chateada. Por gentileza, a Elsa oferece uma carona para o Sr. Le Bon. Naquela noite, a Elsa vai a um clube de jovens, e mesmo enquanto dança e se diverte, continua desenhando nos intervalos. No caminho para casa naquela noite, ela avista um grande cão parado no meio da estrada. O animal olha para o carro dela como se estivesse esperando. A Elsa sai do carro e segue o cão até um beco, onde encontra uma mulher deitada no chão. Verificando sinais de vida, ela descobre que a mulher estava viva, mas bêbada e provavelmente sem teto. Parece dormir ali frequentemente. Ao voltar para o carro, a Elsa se sente inquieta e não quer ir para casa. Ao invés disso, dirige até a colina onde ela e o Vincent admiram as estrelas. Ela não consegue parar de pensar na voz do Frank. Sentada no mesmo lugar, escuta novamente a voz. Dessa vez, ela não desaparece. O Frank diz que estava feliz em ouvi-la. Elsa pergunta onde que ele estava, e o Frank explica que a sua espaçonave saiu do curso. Agora, ele estava cercado por escuridão e vazio, sem nenhum tripulante sobrevivente. A voz que ela escuta vem de seres misteriosos que o cercam. Eles estão em toda parte, até mesmo na sua mente. O Frank teme que esteja morrendo. Os seres disseram a ele que há uma forma de retornar, mas apenas a Elsa pode fazer isso acontecer. Para começar, ela deve encontrar uma semente que permitirá que eles se comuniquem. Está por perto, sob seus pés. A Elsa procura e logo encontra uma cápsula transparente com um caule que se assemelha a uma semente peculiar entre as pedras. Ela a insere no ouvido e a voz do Frank imediatamente se torna clara e alta. Ele confessa o quanto sente falta dela e a Elsa conta sobre a estátua erguida em sua homenagem. Na manhã seguinte, a Elsa acorda em casa sentindo um líquido escorrendo do seu ouvido. Em pânico, corre para o banheiro para remover a semente, mas parece que ela criou raízes. Ela puxa um longo fio branco e fibroso ao tentar arrancá-lo. De repente,
escuta uma voz pedindo para parar. Pensando que imaginou isso, a Elsa puxa ainda mais o fio e se prepara para cortar com uma tesoura. A voz repete o comando e a pune com uma onda sonora dolorosa que atinge seus tímpanos. A Elsa cai no chão, chamando pelo Frank, porém a voz informa que ele estava inativo no momento. Os seres o colocaram para dormir devido aos níveis baixos de oxigênio. Eles estão ao redor dele agora, na cabeça da Elsa. Ela implora para que deixem o seu irmão ir embora. A principal regra é que ela não pode contar ninguém sobre eles. Nesse momento, Vincent entra no banheiro e vê que a Elsa estava mal. Ela mente para ele, afastando as suas preocupações, e o manda embora. A voz pede para Elsa seguir um caminho que só eles podem ver. Em troca, prometem trazer Frank de volta. Explicam que precisam de 5 corpos e a Elsa tem 3 dias para encontrar e trazer 5 pessoas até lá. Os seres não se reproduzem, então os humanos não precisam temer uma invasão em larga escala. Ninguém saberá que eles estão por lá, pois permanecem invisíveis. Seguindo as ordens da voz, a Elsa dirige até um ponto na floresta e começa a caminhar pelo caminho visível apenas para os seres. Para garantir que conseguirá encontrá-lo novamente, ela marca o caminho com dor. A Elsa obedece a todas as instruções, mas o ser de repente pergunta o que é um refém. E a Elsa percebe que as criaturas podem ler os seus pensamentos com facilidade e explica calmamente o significado da palavra. O ser tenta aplicar o termo à situação atual, tentando determinar quem seria o vilão. Cansada dos seus devaneios filosóficos, a Elsa pede para a voz ficar quieta. De repente, a voz ordena que ela pare, explicando que ela deve andar em linha reta porque se desviou do caminho. A Elsa argumenta que uma árvore cresceu naquele ponto específico, mas a voz insiste que o caminho deve ser exatamente ali. A Elsa inspeciona a árvore, enquanto os seres explicam que seu irmão estava diretamente atrás dela. A Elsa retorna à cidade e vai onde o seu conhecido Augustine trabalha. Ele explica que a árvore precisa de uma documentação adequada antes de ser cortada. A Elsa implora, insistindo que é só uma árvore. Augustine a direciona para seu colega sênior, o Jordan, que tem a autoridade para decidir. Eventualmente, a Elsa convence os homens a ajudá-la. Eles pegam uma serra e seguem para a floresta com ela. Quando chegam, Jordan questiona o motivo de precisarem cortar aquela árvore em particular. A Elsa afirma que é parte de uma aposta e oferece dinheiro, mas o Jordan recusa e começa o trabalho. Quando o trabalho estava quase terminado, ele pede para Elsa concluir. Ela pega a serra do Jordan e ajuda, deixando claro seu interesse romântico. Finalmente, a árvore cai. A Elsa pede para que os homens vão embora, mas Augustine já retornou para o caminhão. O Jordan começa a fazer avanços na Elsa, mas ela o empurra. Ele tenta forçar algo sobre ela, e a Elsa alcança a motosserra que estava próxima. Nesse momento, Augustine reaparece gritando com Jordan. No caos, a Elsa direciona a serra em direção à virilha do Jordan. A Elsa rasteja pelo caminho recém-revelado e olha para trás, não vendo ninguém atrás dela. Ela retorna ao ponto e encontra o boné do Augustine. Momento depois, ele emerge da floresta. A voz lhe informa que a troca foi bem sucedida. Ninguém vai notar. No entanto, o segundo corpo se mostrou inadequado e desapareceu para sempre. Restam 4 corpos. A Elsa exige ver o seu irmão. Quando insiste, a voz faz sofrer com uma onda sonora, lembrando de que, agora, eles têm o Augustine e a Elsa encontrará-se a bordo de uma nave desolada, caminhando por seus corredores. Ela vê o seu irmão Frank adormecido. Toca o seu rosto e barba e se sente como se fosse transportada para um gibi que desenhou quando criança. A voz do Frank a lembra do gibi, de como ela proibiu de olhá-lo, mas ele o enviou secretamente para um concurso juvenil, onde foi rejeitado. Agora ele pergunta como estão seus projetos artísticos, dizendo que ficará orgulhoso dela quando retornasse. O tempo se esgota e a Elsa volta à realidade. Ela e Augustine dirigem de volta para a cidade, embora Elsa não consiga entender por que ela deveria ser a responsável pela decisão. Ela pede ao Augustine para dizer que o Jordan partiu e não voltará, e também insiste para que ela sorria constantemente, para manter a sua máscara. Mais tarde, a voz informa a Elsa que restam apenas 3 dias e a transição não pode durar mais tempo. A mãe da Elsa trata os arranhões que ela obteve na floresta, enquanto a Elsa vai até o almoxarifado e encontra as roupas do Frank. O Vincent lhe diz que o Frank nunca voltará. Curioso, ele pergunta por que a Elsa desenha pessoas. Ela não responde, mas pergunta a ele quem ele sacrificaria para trazer o Frank de volta. O garoto pensa e conclui que seria pessoas terminais, ou aquelas sem mais nada a viver. No dia seguinte, a Elsa organiza uma viagem à floresta para os idosos sob cuidados, dividindo-os em grupos e levando 3 pessoas ao longo do caminho, explicando que a caminhada é boa para a saúde deles. Os idosos resmungam bastante, mas a seguem. A voz garante a Elsa que eles não sentirão dor e não notarão nada.
No entanto, quando os dois já passaram pela árvore, o último idoso tropeça e cai. A Elsa corre até ele e os outros membros do grupo chegam e cancelam a troca. Mais tarde, a mãe da Elsa a repreende por ser descuidada, lembrando de que ela é responsável pelos idosos e que a viagem à floresta foi bem perigosa. A sua mãe se pergunta o que há com a Elsa, por que ela não consegue se recuperar, afinal, essa não é a sua vida. Ela e o pai da Elsa foram profundamente afetados pela perda do Frank e tomam muitos remédios. A mãe da Elsa diz que vê o filho em toda parte, mas ele se foi e devem seguir em frente. Que a Elsa estava sendo jovem e cheia de potencial, deveria focar em ser feliz. Mais tarde a voz explica a Elsa que eles não morrem, mas fazem a transição de uma vida para outra, chegando ao fim de um caminho e começando outro. Eles querem ser humanos, sentir e viver o momento. A Elsa insiste que viver sem morrer não é viver de verdade. Eles apenas querem existir. No lago, Augustine encontra a Elsa e lhe diz que um homem de moto chegou naquela manhã procurando por seu irmão Jordan. Naquela noite, a Elsa escuta a voz do Frank implorando para ser deixada em paz. A voz lhe diz que o tempo estava se esgotando e que mais 2 corpos são necessários. A Elsa implora para que parem de pressioná-la, dizendo que já estava tentando resolver tudo. Até o pai da Elsa percebeu seu comportamento estranho, mas ela o descarta como cansaço. Ela se lembra de uma mulher sem teto, encontra ela e leva para um restaurante. A Elsa explica que desenha personagens autênticos para um gibi e que fez dela uma personagem muito importante. A mulher compartilha sua história de vida e Elsa se convence de que ela é a escolha certa. A Elsa a leva até a árvore, mas o cachorro da mulher de repente escapa e corre para longe. A última pessoa que a Elsa escolhe é o marido da Madame Labone. Ela leva a Madame Labone, já habitada por um ser, até a casa dele para sugerir uma última caminhada pela floresta. Enquanto a Elsa explora a casa, Madame Labone encontra o marido pendurado em um nó. O ser informa a Elsa que a Madame Labone é agora a última opção. Se a Elsa não encontrar mais ninguém, o ser voltará e tanto ela quanto Frank sofrerão. A Elsa implora para que não machuquem o seu irmão. Inesperadamente, a Elsa vê um jovem andando pela estrada e percebe quem ele é. Ela oferece uma carona, já que estava chovendo. Ele aceita e durante a viagem fala sobre procurar pelo seu irmão imprudente. Ele assume que a Elsa e seu irmão eram amigos e pergunta sobre o Jordan. Para evitar suas perguntas, a Elsa aumenta o volume da música. O jovem menciona que conhece a Elsa como sendo a irmã do astronauta e insiste que o Frank não poderia ter desaparecido sem explicação. Vendo seus desenhos, ele elogia o seu trabalho. Ele percebe o nervosismo dela e pergunta como que ela estava se sentindo. Depois começa a falar sobre o seu sonho de se tornar chefe e abrir um pequeno restaurante, até descrevendo o nome e o logotipo que desenhou. Ao escutar isso, a Elsa para o carro abruptamente e pede que ele saia, deixando-o perplexo. Ela segue viagem, chorando e implorando para falar com o seu irmão. A voz do Frank a cumprimenta e a Elsa pede desculpas. Ela diz que, se pudesse, viveria em seu sonho onde ele não existisse. Ela faz perguntas, mas não há mais respostas. Com apenas 10 minutos restantes, a Elsa percorre o caminho sozinha, assim como a heroína do seu gibi. A garota desenhada se senta ao lado do seu irmão e juntos olha para um enorme planeta à frente. Algum tempo depois, a Elsa dirige com o cachorro da mulher sem teto no seu carro. Eles chegam à costa, onde correm e brincam pela praia. A Elsa eventualmente fica parada, olhando para o mar. O filme deixa uma sensação de confusão e desapontamento, apesar das tentativas do diretor de imergir o espectador em uma profundidade filosófica. Ele se apresenta como uma parábola simplificada sobre o desapego, mas os criadores fazem uma pergunta crítica de forma bastante direta. Como determinamos o valor da vida humana e podemos realmente pensar quem importa mais pro mundo? O que vocês acharam? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.